O que é a arte na rua? Qual a diferença da arte na rua para a arte no museu ou nas casas de espetáculo? A arte tem a ver com a sustentabilidade? Nós estamos aqui, capital natural, em plena Avenida Paulista, onde há o Museu Aberto de São Paulo. E vamos ouvir também alguns artistas, ativistas que podem nos responder a essas questões. O arte-ativismo busca uma conexão e intervenção no cotidiano das pessoas. Para debater um pouco este assunto, conversamos com Lilian Amaral, artista e pesquisadora de arte-ativismo. Estamos aqui diante da estátua do Anhanguera. É uma das 20 estátuas que existem na Avenida Paulista. Como é que você aborda essa presença de estátuas na Avenida Paulista? Fernando, a Avenida Paulista ela tem um lugar muito importante no imaginário social. Para ela convergem todos os movimentos sociais, políticos, as reivindicações e as reivindicações pela visibilidade. O Anhanguera, ele com o índio pescador que está lá no Paraíso, no início da Paulista, correspondem às duas primeiras imagens instaladas para se falar de uma certa tradição que a gente não tinha, porque a gente foi colonizado, mas o índio e o bandeirante seriam esses dois elementos que estariam compondo uma certa memória e uma história do povo brasileiro. E São Paulo, nos anos 20, estava se embelezando para comemorar o centenário da independência e, por isso, a Avenida Paulista, que já seria essa vitrine, né, tanto o museu a céu aberto, mas a vitrine do poder, para onde os casarões dos Barões do Café foram construídos e depois substituídos por esses edifícios enormes, né, que, de certa maneira, fazem parte dessa identidade da cidade de São Paulo. O Anhanguera, ele é uma escultura feita por Luiz Brizolara e traz toda uma referência da história da arte que vai se contrapor a esse sentido de modernidade. Falando em modernidade, para onde que o Anhanguera está olhando? Ele está olhando em direção ao MASP, ele está olhando, parece que em direção ao futuro. E esse contraponto é muito interessante, porque a Paulista ela é o lugar do contraste social, do contraste arquitetônico, do contraste das economias e do contraste das estéticas também. Então você tem uma escultura que tem toda uma herança, né, de uma estética clássica, neoclássica do século XIX, que olha para uma arquitetura modernista que talvez seja um elemento muito importante para a gente entender até um pouco do Brasil, o que os anos 50 produziram no imaginário da nação. Né? Nós estamos falando de uma arquitetura moderna, modernista, modernizadora, uma ideia de criar uma imagem de algo que olhava para o futuro. E nesse momento a gente estava, quem sabe, ali com o embrião da construção de Brasília, que foi o grande cartão postal da modernidade brasileira. Então essa conversa entre a escultura e a arquitetura, essa arquitetura que funciona como escultura, porque ela também tem uma plasticidade, uma beleza e uma importância estética, em torno dela a Avenida Paulista parece que se organiza. O que as pessoas costumam olhar mais na Avenida Paulista? Elas prestam atenção nessas esculturas, nessas obras de arte? Acho que é muito difícil. Geralmente estão encapsuladas com o seu cotidiano, com a pressa, a pressão da sobrevivência, escapar do cara que está vindo na sua direção, o carro ou o ônibus que pode atropelar. Tem a imponência dos prédios também, né? Não, tudo isso compete, por um lado, né, com as esculturas, que têm uma escala menor e que elas são estáticas. Então, diante da falta de movimento, num lugar de extremo fluxo, que a Paulista ela é o símbolo do movimento, do fluxo do capital, do fluxo do automóvel, do fluxo da economia. Então, diante desse movimento, aquilo que está parado perde disparado a atenção do passante. Né? O que eu comecei primeiro era no interruptor. Eu comecei a pensar de pegar uma coisa
de casa que ninguém dá importância e botar na rua. Que aí a pessoa dá importância, né? Que ela tá num lugar onde não devia estar. Isso aqui pode ofender alguém, mas vai ofender dentro dela, assim. E ela não vai falar pra ninguém, senão tem aquele lance do a carapuça serviu, né? Ela não vai assumir que a carapuça serviu, né? Interagir com as pessoas de uma maneira que você não consegue falando, assim. As pessoas às vezes se sentem ofendidas. Se você vem falar, e o que eu mostrei ali, se eu falar pra alguém, alguém pode se sentir ofendido externamente, né? Se ela olhar, talvez ela se ofenda, mas internamente. E aí você pode despertar nela uma autocrítica. Se você falar com ela, ela não vai ter essa autocrítica. Ela vai se sentir ofendida. Agora se ela ver só, se ela só olhar, aí ela vai ter essa autocrítica dentro dela. Ô Lilian, a arte que a gente vê na rua, ela tem alguma consciência política? Ela é destinada a provocar alguma reação política ou isso acontece de uma forma involuntária quase? Eu acho que existem todas essas possibilidades. O artista pode estar mais ou menos consciente. Há os artistas que de fato destinam o seu trabalho para uma conversa crítica. E outros que têm uma relação estética com a cidade. Invariavelmente, a arte, quando está no espaço público, ela tem uma função política, não de política partidária, mas de uma política, de uma conexão do sujeito com o espaço da urbe. É importante a gente lembrar que os artistas historicamente já tiveram engajados com o poder, desde a história da arte toda nos aponta isso. Mas o que eu acho que a gente está tratando aqui é um tipo de trabalho que quer provocar a percepção e a consciência das pessoas que estão na cidade, até porque tem acesso à cultura que é produzida por todos nós. Então acho que a arte, quando ela vai para o espaço público, ela tem sim uma intenção, às vezes ela consegue atingir mais diretamente, às vezes menos diretamente, mas uma intenção política. Eu diria mais do que uma política pública, uma poética pública, propõe uma relação poética, acho que falta poesia no cotidiano. Por outro lado, a dificuldade de atenção é muito grande, né? Você é muito solicitado por várias coisas. Daí, em certos lugares específicos, as pessoas poderem refletir um pouco sobre a obra de arte. Então, mais uma questão importante, porque a arte talvez possa recuperar um fio de humanidade desse tempo, que é um tempo reflexivo, que a mídia nos impõe perder. A gente somos obrigados a ter respostas prontas e rápidas às demandas do cotidiano. A arte, ela propõe esse lapso, esse momento de conexão de você com o seu sentimento, com o sentido das coisas. Então, se por um lado a arte pode provocar essa suspensão desse tempo acelerado, pode também provocar essa reflexão crítica que faz com que a gente se reconecte. A arte, ela pode funcionar como uma acupuntura na cidade que está precisando exatamente de pontos de energização e de apropriação pelos habitantes. Vamos fazer um intervalo e na volta continuaremos nosso passeio pela cidade de São Paulo e pela arte que as pessoas conseguem ver nas ruas. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo aqui no Band News. O arte-ativismo não representa apenas uma potencialização do papel político e crítico da arte. Ele vai além, busca uma conexão e intervenção no cotidiano das pessoas. Para debater um pouco este assunto, conversamos com Eduardo Zdruer, que está se especializando em grandes intervenções urbanas. Eduardo, onde estamos aqui? Eu sei que estamos no seu ateliê, mas onde estamos exatamente? Nós estamos na Marginal Pinheiros,
uma área de alta rotatividade em São Paulo, são as artérias ou as veias da cidade, e temos uma vista atípica de São Paulo, porque temos um horizonte, uma coisa difícil de encontrar aqui na metrópole. O seu trabalho é muito associado à sustentabilidade. Você se preocupa com isso? É uma coisa intencional ou aconteceu de uma certa maneira, de uma forma inconsciente? Eu acredito que o artista ele tem que ao menos se dar a liberdade de transitar em áreas diferentes ou em temas que o incomodam e ele quer responder. A história da sustentabilidade começou com o meu trabalho exatamente nesse local onde a gente está conversando. Eu, como morador de São Paulo, tenho um rio na frente da minha janela, do meu ateliê e da minha casa, que não pode ser usufruído, não pode ser desfrutado, você não pode estabelecer uma relação com ele. Aliás, o Tietê e o Pinheiro são muito presentes na sua obra, né? São muito presentes. E eu acredito que é uma questão vivencial mesmo, porque eu sempre olhei essa paisagem e sempre me incomodou ter um rio que não pode ser utilizado. Em 2006, eu comecei a ter uma ideia de ocupar o rio e, fazendo uma pesquisa, eu descobri que era um rio navegável, usado para atividades esportivas, para regatas, e construí uma obra que se chama Caiaques, que eram 150 caiaques tripulados por manequins nas águas poluídas, para fazer o público enxergar de novo essa área inerte de São Paulo. Então foi a minha forma de responder a essa paisagem que foi tão alterada. Você é já um artista famoso, conhecido. Existe diferença entre as facilidades que você tem para realizar a sua obra e a de um autor anônimo? Esse autor anônimo, ele tem muitas dificuldades no seu cotidiano? Eu acho que o artista tem dificuldades sempre. Qualquer um. Eu penso que a batalha do artista para a sobrevivência, para a realização é constante. Eu lembro que quando eu resolvi fazer minha primeira intervenção, que se chamava Acampamento dos Anjos, que era num hospital ou numa estrutura que deveria ser um hospital público, e eu era um pintor, esses caras perguntaram, ele quer instalar uma barraca de camping aqui, qual o significado disso? Então, todo começo é mais difícil, você tem que se impor. Eu não acredito que o artista deva se comportar como um elemento marginal da sociedade. Já é tão difícil você se manter numa postura de artista. Pensando dessa forma, fica mais difícil. Acredito que a gente tem que ter uma busca de profissionalização, se colocar como um profissional, como uma pessoa em que a sociedade necessita daquele cidadão e vice-versa. Eu não vou dizer que hoje está mais fácil. Eles me recebem de outra forma porque, na verdade, a fusão do público e do privado é que permitem viabilizar os projetos, porque eu normalmente estou utilizando um espaço público, mas preciso da iniciativa privada para materializar aquele projeto. Patrocinar. Patrocinar. O que representa, por exemplo, a Fiesp, essas grandes entidades aqui na Avenida Paulista? Elas significam o movimento permanente dessa avenida? Olha, em vários aspectos, né? A Fiesp, como federação da indústria, né, do estado de São Paulo, corresponde a um sistema poderoso aí da produção que está ligado à identidade do estado e da cidade também. Mas esses recursos, eles revertem também para produções culturais, produções de música, teatro e artes visuais, como agora a apresentação do Festival de Linguagem Eletrônica, que vem trazendo uma série de obras de arte, intervenções urbanas efêmeras, temporárias. Essas intervenções efêmeras que as instituições culturais que se deslocaram para ocupar espaços na Paulista oferecem, fazem com que a gente possa rever aquilo que nos é familiar de um jeito diferente. O que seria o tal do estranhamento é ver o familiar com outro olho. Uma intervenção, uma projeção noturna, uma dança que ocorre num horário inesperado, tudo isso pode propiciar uma reconexão do sujeito com a sua cidade. Eu acho que essas são importantes ações que falam do efêmero, que se contrapõem ao perene, aos monumentos e às esculturas que, de certa maneira, perderam a sua visibilidade. Aqui é uma vitrine do FAILE, do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que se coloca
para o espaço público. Você teria que, como se fosse flashes daquilo que você vai encontrar ali dentro e que cada vez mais também tem vindo para o espaço público do convívio com o passante. E você acha que existe na rua atenção para a obra de arte? Existe aquele olhar reverente do espectador, como você tem num museu ou numa casa de espetáculos, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que o papel do artista no Brasil é justamente formar o olhar do espectador. Você tem que provocar o público a entender, a fazer parte desse jogo. Se eu não estou enganado, eu acho que só 2 ou 3% da população frequenta museus ou galerias ou espaços institucionais. Ou seja, as pessoas não estão acostumadas a vivenciar a arte. A intervenção urbana vem cumprir esse papel. Ela vai para o espaço público e forma o olhar. Ela provoca o olhar do espectador, tira ele da anestesia. E ao mesmo tempo ela propõe uma leitura democrática, porque qualquer pessoa pode ver aquilo e buscar uma interpretação. Desde uma criança até uma pessoa mais preparada para receber aquela carga de informação. Recentemente eu fiz uns braços, umas esculturas, entregando uma rosa, e aí eu cavei um buraco assim e coloquei. Inclusive eu fiz na Rubem Berta, aí o da Rubem Berta eu fiz com o pé também. Esse eu gravei, uma reação de umas pessoas, foi bem interessante. Mas foi porque eu estava indo embora, estava tirando foto, aí eu vi passando, aí eu filmei. Não foi porque eu fiquei esperando. Na sua opinião, qual é a diferença entre uma simples intervenção urbana e a arte mesmo? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente define uma obra de arte, em primeiro lugar, pelo conceito que o artista coloca naquela produção. Se não é um artista que faz, já não é arte. A intervenção urbana ela se difere de uma obra de arte porque ela rompe a parede institucional, ela derruba a parede do museu e vai se colocar no espaço mais democrático, que é a rua, que é o cotidiano onde as pessoas vivenciam a cidade. Então, eu acredito que a intervenção urbana é sim uma obra de arte, é uma obra de arte que vai para o espaço onde o público está e no momento em que ela tem um conceito atrelado a uma questão artística, ela se coloca diferente na sociedade, diferente de um museu, por exemplo, que recebe uma obra de arte. A intervenção urbana também ela tem um diferencial porque ela tem a mesma dinâmica da cidade. Ela existe por um momento e depois desaparece. É diferente de uma obra de arte que está na parede e lá vai permanecer. Importante assim essa convivência do contemporâneo com o histórico. Isso é possível, é uma forma de revitalizar. Já que a gente falou, né, do perene, né, do efêmero, essa relação então daquilo que está aqui, mas de uma certa maneira respeitosa, porque ao espelhar ele traz de volta a paisagem do entorno, embora é um edifício grande, mas convive e criou uma conexão com a Alameda Santos. É um lugar bastante utilizado pelos transeuntes e pelo pessoal que trabalha aqui na região. É preciso pedir licença para atuar nas ruas de São Paulo artisticamente? São Paulo baixou uma legislação, isso foi motivo de uma grande celeuma. O nosso prefeito, ele não só proibiu, como a polícia interpelou a manifestação cultural na própria Avenida Paulista. Isso foi motivo, por um lado, de organização da classe artística que estava desarticulada em torno dessa reivindicação de ocupação do espaço público. A arte deve ocupar, está na legislação o direito de ocupar o espaço público desde que você tenha o direito da livre expressão. Vamos fazer um intervalo. Na volta, vamos ver um pouco a arte ativa que está acontecendo. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo aqui no Band News.
Estamos de volta com o programa Capital Natural, conversando com o artista e empresário Eduardo Sru. Eduardo, vamos dar uma volta para sentir um pouco o seu ateliê. Esse touro tem nome, não? Tem. Esse touro se chama Touro Bandido. Faz parte do imaginário nacional. Ele foi até personagem de novela. Ah, é? Que maravilha. Ele não nasceu aqui, não. Ele foi atrás das vaquinhas da Call Parade. Call Parade. Elas costumam aparecer no Rio. Muito. Também. O touro propunha uma inseminação artística em elementos estéreis de reflexão. E aqui nós temos... Gabeira, essa boia tem muito significado. Não sei se você soube desse projeto, mas o ano passado eu peguei um avião, fui para Brasília, ministrei algumas palestras na UNB e convidei os estudantes a fazerem uma intervenção colaborativa no Congresso. Essa boia faz parte de uma intervenção no Espelho d'Água. A gente invadiu o Congresso com 360 boias, com a inscrição à Arte Salva. Essa é a 257. Você trouxe para cá? Trouxe. Maravilha. Eduardo, a arte urbana em São Paulo é um movimento? Quais são as características delas? Eu acho que é uma tendência. É uma tendência. É uma tendência. Os artistas, eles têm uma necessidade de se expressar, de mostrar o seu trabalho, e o circuito institucional é pequeno. Ele não comporta esse desejo coletivo. Então a cidade está à disposição. Então ela se coloca como plataforma para essas ideias acontecerem. Eu me atrevo a dizer de que a intervenção urbana é a última fronteira das artes visuais. Acho que ativismo é quando você tenta mudar a cabeça de muita gente, né? De alguma maneira. Então, com arte, eu acho que você consegue atingir de uma maneira mais eficaz as pessoas do que se você apontar o dedo na cara dela e falar um monte de coisa. Nem, sei lá, você ir entregando panfletinho, as pessoas se sentem meio coagidas, eu acho. E a arte é uma coisa mais sensorial, assim, em que você não raciocina muito para entender. E aí com isso você consegue atingir o interior mesmo da pessoa. É claro que cada pessoa vai entender de um jeito, então tem gente que vai olhar isso aí e não vai entender nada também. Aí depende. E eu gosto de usar muito ironia também, que eu acho que ironia atinge mais ainda. Porque às vezes pode ter gente que vai se sentir ofendido com isso, mesmo não sendo tão direto para ela. Mas sendo de uma maneira mais irônica, assim, ela pode achar graça ao mesmo tempo. Eu acho que atinge de uma maneira melhor do que você ficar apontando o dedo. Quais são, assim, os artistas, as obras que te influenciaram para você chegar à intervenção urbana? Bom, minhas influências mudam todo dia, mas o ponto de partida é o próprio cotidiano, os elementos próximos, tudo que pode se transformar em ferramentas e você ressignificar essas ferramentas. Mas eu lembro no período da faculdade que eu fui muito influenciado por um artista que se chama Cristo, que fazia grandes muito conhecido no empacotamentos. E me chamou muita atenção a postura de empreendedor que ele tinha, né? O artista que manda... São super produções. Grandes produções. Então aquilo me chocou muito. E eu comecei a ter uma visão do artista como uma pessoa que pode trabalhar coletivamente. Ele sai do ateliê e em parceria com outros profissionais ele vai ganhando espaço no sistema. A gente perdeu essa conexão com o chão. Então, nós vivemos um momento que a cidade está clamando pela ampliação das ciclovias, por recuperar a sua relação com o caminhar. E a gente o que quer propor é o caminhar como uma prática estética. Além de fazer bem para a saúde física, faz muito bem para a saúde mental e para a saúde da cidade. Se a gente pensar que a cidade é um corpo, a arte ela funciona como uma acupuntura.
Vários são os exemplos de grupos de arte, de teatro, de dança, de artes visuais ou interdisciplinares que vêm promovendo uma revitalização de lugares da cidade. A Praça Roosevelt, o Minhocão, a própria periferia, ela se reinventa e vai se mostrando com uma nova fisionomia a partir das narrativas audiovisuais, dos grafites, que escrevem para nós, de certa maneira, um livro que pode ser percorrido. Esse foi o Capital Natural, que essa semana tratou da arte na rua. Até que ponto ela é diferente da arte na galeria, nas casas de espetáculo. Uma arte que, pelo menos, nos ajuda a romper com a anestesia do cotidiano. Ela salva a nossa sensibilidade. Este foi o Capital Natural. Fiquem conosco.